Bom, pessoal, nessa aula a gente vai falar principalmente de arquitetura de software. A gente vai começar a dar uma introdução de arquitetura de software. A arquitetura de software é uma parte muito importante no projeto de software, porque ela é bem distinto. A gente pode distinguir a arquitetura de software de engenharia de software, no sentido que engenharia, se a gente pegar a etimologia da palavra, ela vai nos levar a algo como métodos e formas de construir algo. Então você vai ter na engenharia de software os métodos para desenvolver um software. No caso aqui desse curso, a gente está vendo os métodos orientados a objeto para desenvolver um software. Então, você falar de engenharia civil, vai ser o quê? Estudo de técnicas e métodos para desenvolvimento de obras civis. Se você falar de engenharia elétrica, você vai falar de técnicas e métodos para criação de componentes eletrônicos e assim por diante, e as demais formas de engenharia. Já a arquitetura, ela é uma palavra que vem do grego e a etimologia está algo como se fosse arquiteto, especificamente, seria algo como o principal construtor, né? Então a arquitetura vai nesse sentido, de descrever o projeto, de ser responsável pelo projeto. Então, a diferença aí fica clara, que a engenharia são os métodos, você pode usar diferentes métodos e usar uma arquitetura ou não. A arquitetura em si, ela vai descrever como aquele elemento deve ser construído, né? Vai descrever daí fortemente o projeto. No caso de software, a gente vai falar de arquitetura de software e arquitetura de projeto de software. Bom, e por que isso é muito importante? Se a gente se remeter na história 20 anos atrás, a gente basicamente tinha software desktop, né? E um pouco de software web. Se a gente for a 30 anos atrás, era só software web, é só software desktop. E daí veio o software web. Hoje nós temos uma gama de software que eles se comportam de formas muito distintas. Então, assim, você precisa pensar em todos os elementos que compõem o teu software e como que eles vão estar estruturados, como que eles vão se comunicar. Então, imagina, um banco vai fazer um aplicativo. Esse aplicativo tem que rodar no caixa eletrônico, tem que rodar no seu celular, tem que rodar via internet, tem que rodar num software desktop. Como que você faz para esse cara se comunicar, né? Onde que o banco de dados está? O que é acessado no celular, o que é acessado na web, como você garante a segurança, quais os componentes que tem ali. Todo esse projeto tem que ser muito bem pensado, né? Isso eu estou falando de arquiteturas básicas, app, web e desktop. Se a gente for falar de IoT, né? Imagina um carro, onde que está, onde que é feita a comunicação, onde que os dados são enviados, né? Então a gente tem que pensar, isso virou uma parte fundamental do desenvolvimento de software, a gente pensar nesse projeto, os componentes que vão ter nesse teu software, onde que eles vão estar, como que eles vão se comunicar. Então a gente tem que pensar em todas as restrições, se você vai ter acesso a dados ou não vai, que tipo de acesso a dados você tem, como que os dados têm espaço de armazenamento, né? Por exemplo, quando a gente falava de smartphone, há 8 anos atrás, por exemplo, a maior restrição era espaço, né? Hoje em dia os smartphones têm 128, 256, 512 gigas, praticamente um celular não tem mais essa restrição. Então as arquiteturas vão mudando e a forma com que a gente modela também tem que ser diferente. Então os novos softwares estão cada vez mais complexos e utilizam uma gama de diferentes tecnologias e operam em diferentes plataformas. Essas decisões, então, precisam contemplar esses desafios. E a arquitetura de software é uma maneira da gente tratar muito desses desafios, é a gente pensar como que esse software vai ser estruturado e projetado para a gente tratar os desafios impostos pelas soluções que são requeridas pelo stakeholder, né, utilizando as tecnologias necessárias. Então, a arquitetura, como eu comentei, é a arte de projetar e construir, ao contrário da engenharia, que vai estudar os métodos e técnicas para se desenvolver ou construir algo.
E determine, então, por meio da arquitetura, os elementos da construção e como esses devem interagir. Bom, então a gente pode dividir a arquitetura e a gente tem que pensar em duas formas. Em padrões, que são estruturas de alto nível para os sistemas de software, e soluções para vários requisitos de sistema. Então, sempre quando você vai desenvolver algo, você parte de padrão. Para quem estudou história ou literatura e lembra um pouco, né, a gente tem padrões lá das construções. A gente tem o padrão gótico, o padrão barroco, né? O padrão barroco era mais rebuscado, o padrão gótico tinha algumas características como os gárgulas. Então, assim, os padrões são soluções que já foram feitas e a gente vai reaproveitar. No caso da engenharia, da arquitetura, o que a gente vai reaproveitar? Vai reaproveitar como que componentes de alto nível foram reestruturados, né? Então, só para citar alguns exemplos que a gente vai ver mais para frente, a gente pode falar de padrões cliente-servidor, que é um padrão que é uma solução que já vem à cabeça. Ah, então vou ter o cliente com poucos dados, né, e o servidor que vai fazer grande parte da operação, né? Lógico que você vai poder combinar vários padrões aí no seu desenvolvimento. E por outro lado, tem as táticas, que são as decisões de projeto, né? Então, como eu vou tratar determinado problema, né? E a gente tenta melhorar o interesse dos atributos de qualidade. Então, basicamente assim, você tem um banco que ele quer que seja uma conexão segura e o cliente possa acessar os seus dados de vários locais, né? Que tática você vai utilizar? Normalmente você vai utilizar já um padrão. Ah, vou utilizar um cliente. Minha tática para tratar esse problema vai ser baseado num padrão cliente-servidor, né? Então, esses dois componentes aí a gente vai ter diferenças, relações e inter-relações. Como que você vai utilizar os padrões para resolver as decisões de projeto? Que tática você vai usar para resolver aquele projeto? Bom, uma definição de arquitetura de software bem antiga, né, que é apresentada por Shaw e Garland, é como um sistema em termos de componentes computacionais e os relacionamentos desses componentes, os padrões que guiam-os e as suas composições e restrições. Então, isso é a arquitetura de software, né? A forma com que os sistemas, os seus componentes, na verdade, dos sistemas se relacionam e quais padrões guiam a sua composição e restrição. Então, por exemplo, de novo, vamos falar de cliente-servidor. Qual que é a restrição? A restrição é que o servidor não sabe qual cliente muitas vezes acessa, porque o acesso é feito via uma requisição por senha, ele não sabe exatamente qual é o cliente. Você pode melhorar, né? Você pode melhorar essa arquitetura, esse padrão arquitetural, né? Você só utilizar ele como base e melhorando. Bom, então quando a gente fala de arquitetura, a gente está falando de decisões do tipo sobre as estruturas que formarão o sistema. Ah, então estou fazendo um sistema para o banco. Quais são as estruturas? Ah, vai ter um módulo de controle de segurança, vai ter um módulo de criptografia, né? Então, quais os sistemas? Controle, né? Como que o sistema vai funcionar, como vai interagir. Em cima disso, protocolo, né? Como que ele vai se comunicar? Vai usar SSH, vai usar HTTP, HTTPS. Sincronização e acesso dos dados. Como que eu vou acessar esses dados? Ah, depende da arquitetura que você está fazendo no celular, né? Você está fazendo um sistema de celular para catalogar dados da biodiversidade brasileira. Então, você está lá no meio da floresta amazônica e está catalogando. E você precisa mandar esses dados para o sistema. Como isso vai ser feito? Não vai ser sincronizado direto, porque você não vai ter sempre acesso à rede. Então vai ser uma vez por dia, né? Todas essas decisões estão na sua arquitetura. Você vai ter que pensar. São as táticas para resolver os problemas que são apresentados quando você começa a desenvolver então seu projeto. Atribuição de funcionalidades a elementos do sistema. Quem faz o quê? Distribuição física. Onde cada elemento está dentro da sua arquitetura. Por exemplo, cliente-servidor, né? Se você usar uma arquitetura mais complexa, esses caras podem estar em outros lugares. Escalabilidade, que é
como eu faço para minha arquitetura suportar diversos clientes? Esse é um problema muito grande hoje quando a gente fala de app, né? A gente fala de novas soluções. E é o que você espera. Imagina o Facebook, quando ele projetou. Será que ele imaginava que ia ter bilhões de pessoas acessando o seu aplicativo? Né? Então, o software tem que estar preparado para esses novos clientes. Então, ele tem que aumentar e conseguir crescer sem perder sua qualidade. Desempenho, outros atributos de qualidade e seleção de alternativas de projeto. Né? Pode ser que aquela arquitetura que você está modelando tenha alguns problemas e você já tem que estar pensando em algumas variações e alternativas. Bom, então a arquitetura de software é uma organização funcional do sistema e pode-se afirmar que ela é uma abstração. Assim como na casa, antes de você construir, você vai ver a arquitetura ali no papel e vai imaginar como a casa vai ser, no software é a mesma coisa. Você vai abstrair aquela ideia e vai começar a enxergar como que o software funciona. Então a arquitetura de software é muito importante no projeto do sistema, principalmente, porque a abstração serve como base para criar um entendimento mútuo da comunicação entre os participantes. Né? Então, quem já construiu uma casa ou quem já trabalhou e viu um projeto arquitetônico de uma casa sabe, né? Que você vai, eu acho que aqui não ficou bom, precisa ter uma outra entrada. No software é a mesma coisa. Então, esse entendimento anterior ao desenvolvimento, a arquitetura te dá, né? Essa visão de como o software vai ser. E sua representação serve como um guia para o projeto da sua implementação. E a arquitetura constitui modelos compreensíveis de como o sistema é estruturado e como seus elementos trabalham em conjunto, permitindo diferentes visões sobre o projeto. Bom, aqui duas coisinhas importantes da gente falar. Primeiro, quando a gente fala de modelos, né, independente de ser arquitetura ou não, primeiro o modelo tem que ser compreensível. Né? Isso é lógico. Imagina a sua casa se você não entende a planta elétrica. Para que ela serve? Você precisa dar uma manutenção. Né? Ou quem vai construir não entende. Então esse modelo precisa ser compreensível e ser básico. E outra coisa são essas diferentes visões. Aqui a analogia fica muito clara quando a gente fala de casa. Né? Uma casa você não tem só a planta baixa. Você tem a planta hidráulica, a planta elétrica, você pode ter uma planta em 3D, você pode ter diferentes visões que em conjunto permite ter uma visão do todo. Né? E essas visões, elas têm as suas especificidades, elas são específicas para determinados tipos de projetos e elas têm um porquê de existir. Tá? No software é a mesma coisa, você pode ter vários tipos de visões. Então, quando a gente usa a arquitetura de software, a gente busca, por exemplo, facilitar o reuso, porque a gente consegue entender como que o software funciona, a gente consegue entender seus componentes e como que esse software as funcionalidades o afetam. E daí, falando especificamente das visões, a gente pode falar de 4 visões principais que a gente pode falar na arquitetura de software. Conceitual, que seria uma visão para a gente entender mais ou menos o projeto, como que os elementos que existem, como que eles se relacionam. De módulos, que já seria uma visão um pouco mais baixa, uma abstração mais de baixo nível, a gente já pensando em implementação, pensando de como que esses módulos estão dentro do software. De execução realmente, que daí a gente está falando de hardware, de como que o software vai executar. E de código, né? Que estaria muito relacionado com o módulo, mas seria uma abstração mais baixa. Bom, a gente tem que pensar que assim como quando você vai fazer uma casa, diferentes pessoas precisam de diferentes visões. Então, por exemplo, para você pode não interferir, para você não está preocupado em nada com a planta elétrica, mas o eletricista precisa dessa planta para fazer o projeto. A planta hidráulica a mesma coisa, né? O pedreiro, o encanador vai precisar dela. A planta baixa também. Então, diferentes pessoas têm diferentes necessidades quando você desenvolve um projeto. E em software é a mesma coisa. Quando você fala de um software, você tem teu cliente. Ele não está preocupado como que vai ser o código. Ele está preocupado principalmente como que o software vai funcionar. Então, ele está muito preocupado com a visão conceitual
e com a de execução. Por outro lado, os programadores eles vão estar preocupados muito com o módulo e com o código, né? Então essas visões, elas são um conjunto de todas as visões, mas muitas vezes pessoas diferentes dentro do projeto têm interesses diferentes sobre essas visões. Então vamos lá rapidinho, né? Visão da arquitetura de software. Primeiro, visão conceitual é a visão abstração de mais alto nível. Essa visão ajuda a gente a entender, né? A gente consegue ver a visão de módulo. Porque a visão de módulo vai nos falar o quê? Os componentes, conectores, configuração. E ela vai nos dar a visão, as restrições. Por sua vez, a visão de módulo pode ser descrita em uma visão de código. E por fim, a gente consegue ter todos esses caras com a visão de execução. Porque a visão de execução, ela está relacionada a tudo, né? E por sua vez, a visão de execução está relacionada ao hardware, ou aos hardwares, à rede, né? A tudo que envolve as especificações aí de hardware. E o código-fonte execução vai nos falar um pouco sobre o código-fonte, né? Eles vão estar relacionados diretamente com o código-fonte. Bom, vamos aqui dar um exemplo bem básico, só para a gente entender de uma visão conceitual. Bom, muitas dessas visões têm alguns diagramas próprios que podem ser utilizadas, outras não. Por exemplo, a visão conceitual não tem um diagrama próprio, você vai tentar descrever de forma conceitual mesmo como que o sistema funciona. Então não tem um diagrama próprio que você vai utilizar em uma visão conceitual. Então vamos fazer um sistema móvel para transformar arquivo PDF em editável, né? Isso daqui é baseado em uma decisão de projeto que eu fiz, então pode não ser a melhor decisão, né? É isso que a arquitetura também é interessante. Você poderia fazer uma outra arquitetura com outros componentes para resolver o mesmo problema. Então a primeira coisa, a gente tem um usuário que interage com o cliente. Aqui vocês já começam a ver, não tem um diagrama próprio, eu estou usando diferentes representações para nos facilitar o entendimento. Por exemplo, usei aqui o símbolo do PDF para deixar claro que é um arquivo PDF. Usei uma tela de celular para deixar claro que o usuário está interagindo com uma aplicação móvel, né? Bom, aí coloquei um módulo que envia. Esse cara lê esse arquivo PDF e envia. Para onde? Para o servidor. Então aqui fica claro que eu estou usando um padrão, minha arquitetura ela é baseada num padrão cliente-servidor. E além disso, ela tem uma arquitetura em camadas, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Bom, então ele envia via HTTP e dentro aqui do servidor tem um módulo que recebe. Essa visão conceitual é um nível bem alto nível. Eu não sei como que esse cara funciona. Mas eu sei que ele envia e que esse cara recebe e ele traz o PDF para cá. Nessa camada ainda vai ter um verificador de arquivo. Daí ele vai passar por um tokenizador que vai dividir as palavras, reconhecedor de palavras e vai passar para a camada geradora, que vai gerar um documento e gerar um arquivo editável. E esse arquivo editável vai ser enviado via HTTP para o cliente, que vai então acessar esse arquivo editável. Bom, então isso é uma arquitetura conceitual, no qual a gente coloca os principais elementos, componentes de alto nível, seus relacionamentos, quem depende de quem, né? E vai então gerando esse cara. E aqui a gente combinou dois padrões arquiteturais, uma arquitetura cliente-servidor e uma padrão de camadas. E aqui por fim, né, coloquei diferentes tipos de relacionamentos que existem para facilitar. Então esse cara representa uma transmissão via rede, acessa arquivo, fluxo, envia e visualiza arquivos. Bom, já a visão de submódulo, um dos diagramas que você pode utilizar para representar ele, por exemplo, é o diagrama de pacote. Então aqui é uma visão que está muito próxima do programador, né? Como que esse software é organizado, quais módulos eles vão ter. Então aqui um outro exemplo que não é relacionado com aquela arquitetura que eu mostrei, subpedido e subpagamento, que eles estão relacionados. E eu posso ter uma outra forma, que seria um diagrama de componentes.
E a gente está vendo aqui que eu estou descrevendo o subpagamento, o módulo de subpagamento. Eu detalhei ele em componentes. Ainda é uma abstração de mais alto nível do que classes, por exemplo, né? Então a gente tem aqui as interfaces, quem depende de quem, né? E essa é a nossa visão aí de módulos. Bom, a visão de execução, a gente tem um deployment diagram lá na UML, ou diagrama de execução, se eu não me engano, né? Que tem então os nós e os componentes dentro desses nós. Então eu tenho aqui um cliente, esse cara representa que é um cliente, provavelmente é um nó, é um computador, ele está representando isso. Tem um browser, que é um componente que é executado dentro desse cara, que ele acessa uma outra máquina, que seria o DNS, e o DNS, por sua vez, acessa os web services, que acessa os bancos de dados. Então, fisicamente, a execução básica de um arquivo, de uma implementação web, né? Como que fisicamente o cliente acessa uma página, né? Lógico que, por exemplo, esse database pode estar dentro do web server. Para sistemas mais complexos, você vai ter vários web servers e vai precisar desse balanceador de carga, né? Bom, visão de código. Ela pode usar de vários diagramas aí. Classe, componente, pacote, qualquer coisa aí. Até diagramas comportamentais também, né? Sequência, comunicação, e a gente vai ver esses caras mais para frente. Bom, por fim, é bem importante a gente falar de atributos de qualidade. A gente vai falar disso mais na próxima parte da aula. Mas, assim, atributo de qualidade são os atributos mensuráveis ou testáveis de um sistema, que é usado para indicar quão bem o sistema satisfaz a necessidade dos seus stakeholders. Então, basicamente, toda a sua arquitetura vai ser guiada pelos atributos de qualidade que você deseja, que é performance, né? Ou os atributos não funcionais, velocidade, interação, forma de interação e tudo mais, tá? Basicamente, a gente divide aí nossos atributos em requisitos funcionais, que são o que o sistema faz, e os de qualidade ou não funcionais são as qualificações que algum requisito funcional específico, né, que pode ser do produto ou específico. Então, por exemplo, eu quero que o sistema tenha uma determinada tipo de banco de dados. Esse cara não é um atributo de qualidade, tá? Ele é uma restrição, porque é uma decisão de projeto sem liberdade de escolha. Ou seja, uma decisão de projeto que já foi tomada. Agora, por exemplo, eu quero que meu sistema seja multiplataforma. Então, daí sim, um atributo de qualidade pode estar vinculado a todo o produto, tá? Que seria um atributo global. Então a gente tem essa diferenciação, que restrições são as decisões de projeto sem liberdade de escolha que seu cliente, por exemplo, exige. Às vezes ele já tem algo rodando, um determinado tipo de banco de dados, e você tem que interagir com aquele cara e não tem opção de escolha.